Agradeço o convite por estar aqui mais uma vez. Algumas coisas importantes, né, alguns pontos importantes que a gente deve se atentar, tendo que entrar tecnicamente, né, em alguns detalhes, para que a gente, né, o meu objetivo principal é tentar trazer um pouco para a realidade o que eu costumo dizer de tanta liquidez, de quanto esticado tem sido o conceito do que é uma boa performance da rede. Cada um tem uma visão do que é boa performance na rede e eu vou tentar colocar ao menos uma referência para que quem não tem uma, né, tenha um indicador de o que poderia ser considerado uma rede com boa performance de uma rede com uma performance ruim, né? Eu sou o Rinaldo Vaz, trabalho há uns 10 anos aí com telecom, né? Ultimamente eu tenho me especializado em transmissão, em rede de longa distância, e aí me sinto um pouco confortável em estar hoje falando sobre performance, porque a performance começa na camada física. Então, dividir em alguns pontos, falar rapidamente de cada um deles, né? Não vou perder tempo agora, eu vou falar quando chegar a cada ponto, tá? O primeiro ponto importante é se saber que existe custo. Quanto maior a camada de aplicação, né, quanto mais alta a camada, maior você vai ter custo, né, maior será seu custo para você ter a mesma quantidade de banda no que diz respeito a equipamentos. Então, aqui na camada do modelo OSI, né, as 7 camadas do modelo OSI, na verdade, são 5 camadas, né, 4 camadas do TCP e 5 camadas que a gente usa na prática. As principais, né, de quem está no ramo do telecom é física, enlace e rede, né? E em alguns casos, transporte e aplicação. Mas a gente fica, geralmente, aí nessas 3 camadas. Então, quanto mais baixa a camada, né, apesar de mais complicada de entender, né, mais baixo vai ser o custo. Por quê? Porque o equipamento que trabalha nas camadas inferiores são equipamentos mais simples. Por exemplo, um hub. Um hub, né, não um switch. Um hub é um equipamento simples, que ele apenas repete o sinal do jeito que está, com erro, com ruído, da forma como ele vem. Então, acaba sendo um equipamento barato de se desenvolver e acaba tendo um custo final mais baixo. As bridge suites trabalham numa camada acima, então são equipamentos que são mais caros um pouco do que os hubs e repetidores, mas são mais baratos do que roteadores. Então, se você tem uma quantidade de banda que você precisa passar, 10 GB, eu quero passar 10 GB em roteamento, eu vou acabar sempre gastando muito mais do que 10 GB em suíte, em uma rede Layer 2. Deixa eu tentar ajustar aqui o slide. Pronto. Então, é importante, na hora que você vai dimensionar a rede, você saber qual equipamento, né, quais equipamentos de camada 3 e quais equipamentos de camada 2. Existe um problema de você ter muita camada 2, você acaba tendo uma complexidade, né, uma rede mais barata, mas você tem uma complexidade maior nas proteções. Uma rede com mais camada 3, mais equipamentos de camada 3, você vai ter um custo muito maior, né, só que uma facilidade muito maior também em fazer as proteções, né, proteções com roteamento. E aí, continuando, você tem equipamentos também que trabalham na camada de transporte. Quando eu falo trabalham, ele consegue entender encapsulamento da camada de transporte, né, que são firewalls, são os equipamentos de proteção de ataque, IDS, PS, né, equipamentos que trabalham na camada de aplicação, né, que são os web proxies, mail security, né, que são aqueles equipamentos que eles conseguem analisar o conteúdo do e-mail e ver se aquele e-mail é um spam. Então, à medida que o equipamento é capaz de analisar camadas superiores, esse equipamento precisa ter uma complexidade maior nos circuitos e, consequentemente, esse equipamento acaba sendo muito caro. Então, os padrões de medição, apesar de existirem, são relativamente pouco conhecidos, mas existem padrões de medição que podem ajudar a gente, né, a ter indicadores de uma rede que está com uma boa performance ou não. Vou falar sobre 2 padrões, apesar de existirem mais, vou falar de 2 padrões que são os mais conhecidos, que são o padrão RFC 2544, que é um teste, e também o 6349, vou falar posteriormente. Mas o RFC 2544, eu acredito que é o mais conhecido de todo mundo. Apesar de existir um equipamento que você pode usar para medir, um equipamento que roda esse teste, aquele equipamento não é o teste. Então, aquele equipamento suporta esse teste. Existem equipamentos que suportam vários outros testes.
Então, o RFC 2544 é o mais comum. O que é que esse teste faz? Ele vai rodar um teste na rede entre dois equipamentos, ou um equipamento só fazendo loop no outro lado, e ele vai analisar se houveram erros de quadro. Então, se eu quero fazer um teste de 1 GB, o equipamento vai fazer testes simultâneos com tamanhos diferentes de pacote, né? Na verdade, de quadro. Nesse caso, a gente está falando de quadro. E é aí que vem a primeira dificuldade. Perceba que se eu levo pacotes, eu levo uma quantidade de banda, por exemplo, de 1 GB, né? Utilizo pacotes grandes, eu precisarei, obviamente, de menos pacotes para transportar 1 gigabit por segundo. Se eu rodo um teste, né, esse teste de 64 bytes de pacote, eu vou ter que fazer com que o meu link dê 1 GB, colocando o tráfego de dados, né, dentro de pacotes de 64K. Ou seja, eu vou ter uma quantidade muito maior de pacotes por segundo. Então é aí que você começa a diferenciar equipamentos bons de equipamentos ruins. Porque se você roda um teste como esse, em equipamentos que funcionam normalmente com pacotes grandes, o equipamento inferior ele vai ser reprovado nos testes de pacotes pequenos. Porém, na prática, tem quem considere um exagero você certificar um circuito, certificar um link, para que ele dê 1 GB com pacote de 64. Não é uma coisa usual. Mas, se você contrata um cliente exigente, você teria que rodar esse teste. O que você pode ter como indicador é aí um valor entre 512, né, porque há uma estatística que a média do tamanho dos pacotes que circulam na internet é uma média aí de 530 bytes. Então, se o teu equipamento conseguiu suportar, passar 1 GB com pacotes de 530 bytes, o teu equipamento provavelmente vai ter um comportamento normal, uma performance normal na maioria dos casos. Agora, se tu não conseguiu ter 1 GB nem com pacotes de 530 bytes, esse equipamento não presta. Então, uma coisa importante também, até em discussões recentes, eu vejo uma certa confusão em quadro, em pacote. Quando se fala de MTU, a gente precisa entender que existe em MTU limitação de tamanho de quadro e limitação de tamanho de pacote. Pacote e quadro são coisas diferentes. Então, se eu estou falando de comutação de switch, eu estou falando de quadro. Se eu estou falando de roteamento, eu estou falando de pacote. Então, quadro é diferente do pacote. O que eles têm em comum? O quadro sempre vai carregar o pacote e não o contrário, tá? Então, falar de MTU sem distinguir quadro e pacote seria impossível. O que é MTU, primeiramente? Quando um equipamento que fala TCP/IP se comunica com outro, ele precisa de algumas informações para que aquele pacote consiga chegar no destino. Essas informações são os encapsulamentos. Então, dependendo de que tipo de protocolo, né, de que tipo de comunicação você está estabelecendo, você vai ter que colocar encapsulamentos. E, dependendo do caso, você vai encapsular pacotes dentro de quadros, assim como você pode encapsular segmentos dentro de pacotes. Então, de forma geral, né, falando de camadas 2 e 3, você tem um quadro que carrega um pacote, e esse pacote carrega os dados do tipo de protocolo que a gente está falando. Voltando aqui rapidamente, eu vou tentar focar, veja que existem alguns tamanhos de quadro, e o maior quadro do teste padrão RFC 2544 são os quadros de 1518, porque esse é o tamanho padrão do quadro Ethernet. Esse é o tamanho máximo? Não, é o tamanho padrão. E a gente vai ver que, em alguns casos, o tamanho padrão não atende, né? Principalmente usando redes MPLS. Então, vamos focar nesse tamanho de 1518 para a gente ver o que cabe dentro de 1518. Por quê? Se eu carrego um quadro que tem tamanho máximo de 1518, eu não vou conseguir carregar um pacote de 1518, nem de 1517. Por quê? O quadro, ele tem um encapsulamento, ele tem os campos reservados para o quadro, que são de 18 bytes. Ou seja, esses 18 bytes já vai ser, né, estão reservados para que os pacotes e dados dentro do pacote sejam utilizados. Então, um quadro com 1518, ele não poderá carregar um pacote maior do que 1500. E esse pacote de 1500 que carrega dados também precisa de 20 bytes para o encapsulamento do pacote IP. Então, na prática, se eu tenho um quadro com 1518, o maior dado que eu consigo carregar dentro de um pacote seria 1480. Só que, a depender de qual protocolo eu estou usando, eu vou ter dados dentro de um outro encapsulamento. Por exemplo, ping. Se eu dou um comando ping, por exemplo, o ping, né, é um tipo
de comunicação que utiliza IP, mas ele tem um cabeçalho ICMP. Então, o meu ping, de fato, se eu for ajustar o tamanho desse ping, esse ping ele não vai poder ter mais do que 1472 bytes, porque eu preciso de 8 bytes para o cabeçalho ICMP, e aí os outros 20 e os outros 18 bytes. Ou seja, em um quadro de 1518 bytes, o maior ping que eu conseguiria fazer seria um ping de 1472. Então, está a explicação aí, por algum de vocês ter tentado dar um ping maior com fragmentação e não ter conseguido exceder 1472. Se eu falo de uma comunicação TCP, né, ping não é TCP. Eu preciso de um cabeçalho maior. O ICMP tem um cabeçalho de 8. Já o TCP, ele precisa de mais 20 bytes para o cabeçalho. Ou seja, se eu tenho um quadro de 1518, eu vou precisar de 18 bytes para o quadro, 20 bytes para o pacote, né, cabeçalho e pacote, mais 20 bytes para o cabeçalho TCP/IP. E apenas, me sobram aí apenas 1460 bytes para dados TCP. O DP é um pouco mais simples e ele tem o mesmo tamanho do cabeçalho ICMP. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou mostrar aqui na frente que a gente, em algumas situações, vamos ter que carregar quadros carregar dados dentro de quadros que vão dentro de um segmento, dentro de um pacote, dentro de um quadro. E isso vai aumentando o tamanho. E se você tem equipamentos que não suportam o tamanho, você vai ter problema de descartes. O PPPoE também é bem comum, muita gente provavelmente usa PPPoE aqui, e quando você usa PPPoE, você deve considerar mais um encapsulamento. Ou seja, a diferença é que o encapsulamento do PPPoE, ele vai estar antes do pacote. Então, o encapsulamento do PPPoE, ele tem mais 8 bytes. Então, se eu tenho um quadro com 1518 e eu quero utilizar PPPoE, eu agora não consigo mais carregar um pacote de 1500. Eu preciso agora reservar mais 8 bytes para o cabeçalho ICMP, né, 20 bytes do pacote, e só me sobram 1472 bytes para dados, né, para dados úteis, para o tráfego do cliente. Desculpa, na verdade, 1452, porque eu não tinha considerado o TCP dentro do PPPoE. Então, me sobram aqui 1452 bytes. Veja que quanto mais encapsulamento eu estou utilizando, menor, de fato, né, menor a minha carga útil que eu consigo carregar. Então, acabo tendo um certo desperdício, né, que a gente chama de overhead. Então, se eu tenho um PPPoE rodando na minha rede, e eu tenho quero colocar o MTU de 1500, o que é que eu vou ter? 1526, e isso acaba excedendo o tamanho máximo do meu quadro, que nesse caso eu estou focando em 1518. Né? Então, quando eu falo do MTU, nesse caso, é o tamanho do pacote, não é o tamanho do quadro. Então, no cenário aqui, para ficar mais fácil de entender agora, tá? Eu tenho um cliente que vai gerar um pacote, né, que vai gerar uma comunicação TCP/IP ou ICMP, não importa. O cliente ele vai gerar a informação, que aqui no máximo de 1480, vai colocar num pacote, e esse pacote é colocado dentro de um quadro. E aí o cliente, o Wi-Fi ou o notebook do cliente, vai mandar para o roteadorzinho que está lá na casa do cliente. Esse roteadorzinho que fala PPPoE, veja que ele está colocando uma informação a mais. Ele está colocando essa informação azul, é exatamente o cabeçalho PPPoE. Isso vai aumentar o tamanho total do pacote, que eu tinha 1500, agora eu tenho 1508. Vejam que agora eu excedi o tamanho máximo de 1518. Então, se eu tenho um switch que não suporta mais do que 1518, simplesmente não funcionaria. Na verdade, tem uma questão que eu vou mostrar. Depois que o PPPoE desencapsula e manda o pacote para o roteador de borda, agora eu volto a ter um pacote menor, um pacote normal, né, respeitando os 1518, e assim vai na internet. Ponto importante se saber que na internet os pacotes não vão exceder 1500. Então, de forma geral, não adianta ter uma rede que suporte pacotes IP maiores que 1500, porque a internet não vai suportar. Então, acaba sendo o limite que a gente usa no dia a dia de 1500. Então, quando eu tenho um pacote, num caso como esse, né, na verdade, um quadro que excedeu o tamanho máximo, eu vou ter fragmentação ou descarte. Há uma certa confusão em relação a isso. Sempre o pacote que faz a fragmentação. Se um pacote exceder o tamanho máximo permitido por aquele roteador, vai haver fragmentação. Agora, se um quadro excede o tamanho máximo permitido pelo switch ou pela bridge, aquele quadro vai ser descartado. Então, lembre, o quadro excedeu, vai ser descartado.
Então é por isso que a gente vê esse valor cabalístico, né, nos roteadores por padrão. Você vê muito 1492. É exatamente esse o motivo de ter um MTU padrão tá, do lado do PPPoE, naquela interface. Você pode até ter o equipamento, dependendo do modelo, obviamente, e você bota lá IP dinâmico, ou IP DHCP cliente do lado WAN, vai ter MTU de 1500. Quando você ativa o PPPoE, automaticamente ele reduz o MTU do IP para 1492. É exatamente por esse motivo. Por quê? Ele diminui para 1492, coloca o cabeçalho PPPoE que tem 8, e aí ele chega nos 1500. E você provavelmente não vai ter problemas. Então, essa diminuição padrão é exatamente prevendo que você vai ter problemas dentro da rede, e aí ele já reduz, né, o roteador já reduz esse tamanho do MTU para que o pacote não encontre problemas. Então, um caso como esse nem sempre resolve ajustar o MTU do lado WAN. Se, por exemplo, eu não tenho um MTU ajustado do lado do cliente também. Vejam nesse caso aqui. O roteador na WAN, ele ajustou para 1492, só que o lado do cliente não foi ajustado. A LAN do cliente está em 1500. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a fragmentação do IP. E aí, em alguns casos, você pode ter problemas com serviços que não funcionam. Então, tem casos, por exemplo, que você passa por uma situação como essa e o cliente não funciona, a PSN não funciona, a Xbox não funciona. E casos que o próprio cliente vai lá, na configuração do MTU do roteador dele, ele diminui o tamanho do MTU, ou do próprio PC dele, ele diminui o tamanho do MTU, do IP MTU, e ele consegue resolver o problema sozinho. Tem a ver com isso. Tá? Então, vejam que ele diminuiu para respeitar os 1500. E aí a fragmentação, né? Então, nesse trecho aqui, os pacotes são fragmentados, e depois eles são remontados e enviados para a internet dentro de um pacote só de 1500. Então, é mais ou menos assim que acontece a fragmentação, e ela deve ser evitada ao máximo. Quando você tem uma rede MPLS, né, quando você implementa o MPLS, você passa a necessitar de mais encapsulamento. E aí é o encapsulamento que, no meu ponto de vista, é o mais complexo, porque os encapsulamentos são variáveis a depender de quais serviços você está utilizando. Então, eu acabo tendo que considerar mais um encapsulamento de 4 bytes, que é o encapsulamento do MPLS, que pode ser 4, pode ser 8, pode ser mais. Vou explicar melhor aqui. Então, agora eu tenho os dados de 1480 dentro de um pacote que tem 20 bytes, mais 4, mais 18, eu vou ter 1504. E na prática funciona assim. Na hora que o cliente gera um pacote comum, né, MTU de 1500, L2 MTU de 1518, no momento que o roteador doméstico, né, manda para o PE vai mandar para dentro da rede MPLS, ele acaba colocando mais um label, né, mais um encapsulamento. Esse label tem 4 bytes. Esse label do MPLS é o que a gente chama de label do LSP. Esse é obrigatório. E aí, eu acabo, né, aumentando ainda mais. Então, nesse momento, meus equipamentos precisariam, né, meus switches suportar 1526, e o meu pacote IP não foi alterado. E o meu MPLS MTU, 1504. Dentro da rede MPLS, né, o último hop do MPLS remove e ele chega no roteador de borda já um pacote de tamanho normal. Só que não é uma situação comum. Em muitos casos, eu preciso usar o MPLS exatamente para transportar Ethernet. E aí é quando a coisa fica mais complicada. Por quê? Primeiro ponto, transportar Ethernet significa transportar o quadro original para o outro lado, seja qual lado for, um transporte para o X, um LAN to LAN para uma filial, né, conectar uma filial com matriz. Então, o primeiro ponto é que a quantidade de label do MPLS, a quantidade de overhead do MPLS, ela pode variar dependendo do serviço, tá? Se eu estou utilizando TE, mais 4 bytes. Se eu estou utilizando VRF, mais 4 bytes. Se eu quero usar Control Word para meu VPLS, mais 4 bytes e assim por diante. Então, esse exemplo que eu estou fazendo é bem simples, mas isso pode aumentar dependendo da situação. Principalmente se o cliente também utiliza VLAN ou VMAN, mais 4 bytes por cada VLAN. Então, veja quanta informação a gente já tem que lidar. Outro ponto importante para vocês que vão implementar MPLS é que não há um consenso entre o que os fabricantes chamam de cada informação. Talvez esse seja o motivo de certa confusão que há quando se fala de MTU. Por quê? O que o Cisco chama de MTU, ele está se referindo ao tamanho do quadro. O Juniper também chama de MTU o tamanho do quadro. O MikroTik, na minha opinião, é o mais feliz, porque ele chama de L2 MTU. Então, de fato, aquilo é o L2 MTU, apesar do Juniper e o Cisco chamarem de MTU. Com relação ao MTU do pacote IP, que é o IP MTU, o Cisco chama de IP MTU, o Juniper de iNet MTU e o MikroTik chama só de MTU.
Então, aí o motivo para haver certa confusão, porque você vê que é dobrado, ou é invertido, né? O que um chama de o L2, um chama de MTU e o outro chama de MTU o L3. É muita confusão. Então, essa tabelinha vai ajudar você a não confundir. E o MTU do MPLS, ambos, né, todos três chamam da mesma forma. Então, quando eu preciso transportar agora um quadro Ethernet dentro de uma rede MPLS, né, através de uma rede MPLS, eu preciso pegar agora o quadro original do cliente e colocar ele dentro da rede. Esse quadro precisa chegar do outro lado. O endereço MAC de origem, tudo precisa chegar do outro lado intacto. Então, o que é que o MPLS faz? Ele vai pegar esse quadro de 1518, vai colocar agora dois labels, o label do LSP, que é o label necessário para ele alcançar o destino final, e ele coloca mais um label, que é o label do transporte, é o label do L2 Circuit, é o label do VPLS, por exemplo. E aí, o label é removido no penúltimo e sobra o label do transporte, o label do L2 Circuit. Então, vejam que agora, para transportar um quadro Ethernet através de uma rede MPLS, eu preciso agora ter 1544 de tamanho de MTU. E aí esse tamanho pode variar, como eu falei, à medida de quais serviços eu quero transportar. Quem aqui já forneceu serviço para órgão público, o Serpo, por exemplo, o Serpo, se você fornecer um LAN to LAN para ele, eles exigem, se eu não me engano, que você seja capaz de transportar até 1.600, porque eles têm os encapsulamentos do MPLS deles. Então, é um ponto importante para vocês estudarem, se qualificarem, se vocês pretendem fornecer serviço para operadoras ou órgãos como o Serpo. Se lembrar que sempre que você transporta Ethernet, você precisa aumentar cada vez mais a sua capacidade de transportar quadros e pacotes maiores. Então, se eu tenho, por exemplo, switches L2 na topologia, esse switch, que estaria, por exemplo, entre dois roteadores PE, ou roteador PE com P, esse switch obrigatoriamente teria que suportar um L2 MTU de 1544, que é o MTU do switch. Se ele suportasse 1540, o quadro seria descartado. Então, ó, se teu switch suporta jumbo frame, beleza, na hora de comprar. Se ele não suporta, nem compre. Tá? Não compre aquele switchinho da China, se você pensa que vai um dia implementar MPLS. Então, na hora que vai comprar um switch, pergunta ao vendedor, suporta jumbo frame? Não suporta, então não compre. Não compre porque você vai ficar, né, limitado aí a ter MPLS. Se não tem MPLS, se não tem jumbo frame, você não vai ter o MPLS funcionando bem, exceto se você fizer alguns ajustes, né, alguns ajustes técnicos. E se eu quero transportar PPPoE em cima de um quadro Ethernet, através de uma rede MPLS, eu devo considerar ainda mais um encapsulamento de 8 bytes. Então, eu preciso agora ter 1552 do meu máximo quadro através da rede MPLS, exatamente nesse ponto aqui. Então, lembrem, jumbo frame é indispensável para o teu switch. Mas por que que a gente, né, tem muita gente que vai dizer, eu tenho MPLS funcionando, ou tenho PPPoE funcionando, não sabia desse monte de problemas e a minha rede funciona. Por causa de uma coisa chamada, né, MSS. No momento que você habilita, né, que você cria um servidor PPPoE no MikroTik, ele te dá essa opção aqui, que é padrão, né, Change TCP MSS. O TCP MSS está descrito nessa norma aqui, mas o que é que ele faz? No momento, né, e aqui ó, só um ponto, o MikroTik por padrão, esse teste eu fiz na minha casa, né, eu tenho um PPPoE cliente em casa, ele usou esse tamanho aqui no cliente PPPoE. Então eu vou debater um pouco se esse valor é um valor exagerado ou é um valor bom. Mas basicamente é isso. No momento que os dois hosts estabelecem uma conexão TCP, eles vão negociar qual é o tamanho máximo que eles vão conseguir do segmento. E aí o que é que o MikroTik faz, ou o roteador que for? Ele manipula aquele valor e ele limita um valor mais baixo. E ele acaba conseguindo passar em uma rede que não tenha a capacidade, né, do jumbo frame. Então vejam o caso como ficaria. Ele acaba baixando e ele passa com bem muita sobra pelos limites dos equipamentos que não suportavam o jumbo frame. Só que você tem um problema com isso. Se eu coloco pacotes muito pequenos, para eu transportar a mesma quantidade de dados, eu vou precisar de mais pacotes. Então, eu fiz uma conta simples para um arquivo de 100 MB. Para transportar 100 megabytes, né, eu também estou desconsiderando aí o encapsulamento do HTTP, tá? Mas eu precisaria, basicamente, com pacotes de 1400, segmentos de 1460, já estou considerando o dado útil, eu precisaria de 71.800 pacotes. Já com pacotes menores, para transportar a mesma quantidade de dados, eu precisaria
de quase 3.000 pacotes a mais. Então, estatisticamente, se eu tenho uma rede com 10.000 clientes, então eu tenho muito mais pacotes na minha rede. Se eu tenho mais pacotes por segundo, eu tenho mais chance de ter retransmissão, né, e eu vou ter uma redução do fluxo por parte do transmissor. Se eu tenho reduções de fluxo, eu vou ter taxas mais baixas e eu vou ter, consequentemente, uma performance mais baixa. Por quê? O TCP trabalha de uma forma, né, o TCP foi desenvolvido para trabalhar com situações de congestionamento e perda de pacotes. Então, no momento que todo pacote, né, todo segmento, a gente chama pacote não, segmento, que ele é enviado, é preciso que seja confirmado pelo receptor. Então, eu mando o pacote e eu coloco um carimbo naquele pacote, dizendo qual é o número de sequência. E se eu não receber uma confirmação do cliente que aquele pacote foi recebido, eu acabo mandando outro. Só que eu não simplesmente mando outro. Se eu mando outro, eu sei que alguma coisa deu errado. Então, o janelamento do TCP, ele diz que o equipamento ele tem que diminuir, né, o transmissor, né, o servidor web, por exemplo, ele tem que diminuir a quantidade de dados que ele está mandando porque está havendo retransmissão. Então, ele vai e diminui aquela taxa. Isso é o que você vai perceber com aquele download, que ele começa a subir, 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 depois ele cai. Então, começa lá a dar 10 megabits por segundo, depois cai e aí estabiliza lá em 200K. Provavelmente você já viu isso acontecer e tem a ver com retransmissão e alterações no fluxo por parte do transmissor. Então, o controle de congestionamento faz isso, varia a janela, né, e a performance é reduzida. Então, os principais causadores de retransmissão. Pacote em fila, né, uma fila de interface, por exemplo. Tem uma interface que está topando, os pacotes caem nessa fila, demoram para ser liberados. Então, aquele pacote, apesar dele chegar no destino, ele não foi confirmado a tempo, o transmissor achou que ele foi perdido e acaba mandando novamente e ajustando o janelamento TCP. Então, se eu tenho um traffic shape na minha rede, né, não vou falar não, mas tem operadoras aí que fazem isso de propósito. Então, tu tem um cliente que ele não consegue nunca ter uma taxa alta, porque eles fazem esse tipo de shape. Então, quando eles ajustam, né, quando eles mexem nos pacotes, eles seguram o pacote de propósito para obrigar o transmissor na internet a reduzir o fluxo. Então, eles conseguem, com isso, o milagre de colocar muito mais clientes na rede. Então, não façam isso. Se você tem perda de pacotes por causa de erro de CRC, por exemplo, uma fibra está atenuada. Estou terminando já, meu tempo está no final, peço desculpas. Se eu tenho uma fibra que está atenuada, eu vou ter quadros sendo perdidos. Então, o pacote viajou da internet, veio do Japão, passou na Europa, entrou no cabo submarino, Miami, Fortaleza, chegou em São Paulo, chegou no último milha, foi perdido por um erro na minha fibra atenuada. Aquele pacote vai vir de novo lá do Japão e seguir o mesmo caminho. Esse tempo faz com que a taxa reduza. Então, pontos principais dentro da sua rede. Mantenha o monitoramento dos teus erros de interface, né, interfaces óticas. E jitter por causa de equipamentos subdimensionados. Tem um equipamento que ele está lá com 1 GB, mas ele já está, né, tá no limite da capacidade dele, ele começa a não dar conta de encaminhar os pacotes a tempo, começa a atrasar, causar o mesmo efeito de uma fila, e aí o transmissor percebe que está tendo retransmissão e ele diminui o janelamento. Então, equipamento, não basta que o equipamento dê 1 GB. É preciso que você consiga medir. E aí, para finalizar, eu vou mostrar formas de você medir esse tipo de performance, né? Então, existe o segundo teste que eu falei, né, um padrão, na verdade, que é o RFC 6349, que ele faz vários testes e ele vai te dar um indicador de realmente como está a performance do TCP/IP. Então, aqui está um exemplo do resultado do teste, né, do relatório de um teste que foi feito. Ele utiliza janelas diferentes e ele vai te dar a taxa de transmissão TCP em cada janela em situações diferentes também. Basta você configurar. Mas, Rinaldo, eu sou coveiro, meu pai é gandula, nós somos pobres. Como é que eu vou comprar uma máquina dessa? Realmente, uma máquina dessa é cara. E existe forma de você medir simplesmente simulando o download de um cliente. Existem soluções em software também. Uma delas, né, é o IPEF. Então, a gente utiliza esse tipo de teste lá na Velor. A gente tem uma estrutura de monitoramento distribuída, então temos servidores nos Estados Unidos, servidores em São Paulo, e esses servidores fazem testes o tempo todo. E a gente consegue saber quando tem algum problema de performance no caminho. Então, aqui no ponto de vista de ASN, a gente tem data centers dos Estados Unidos pela Globinet, tem outro pela Level 3, e no X São Paulo a gente tem mais 2 data centers, dois servidores. Não vou falar o data center, vou falar só da latência. Então, o IPEF, né, provavelmente vocês conhecem, é possível você fazer teste com o IPEF, onde você define qual é o tamanho da janela. Então, está aqui o resultado de alguns testes que eu fiz, vou passar rapidinho. Fiz teste com a janela padrão e fiz teste com janela de 16K, 32K, 64, 128, 256. Percebam que eu vou aumentando o tamanho da janela
e chega um ponto que não melhora. Então, até 256K ficou uma taxa aí de 268 megabits por segundo, mas a melhor janela foi a de 85. Então, nem sempre mexer na janela melhora a coisa. Nesse caso aqui, é melhor deixar quieto. Mas eu tive aí um indicador parecido com o teste de RFC que eu descrevi na máquina, né? Gastando quase nada. Mas o teste que a gente usa no dia a dia, né, que dá um indicador da gente lá na Velo, de se os links, né, se os fornecedores estão prestando um serviço bom ou ruim, é o wget. Então aqui eu fiz teste também, né, guardei para vocês o relatório de alguns testes que eu fiz. Primeiro, para testar, né, para fazer um alinhamento aí dos dois data centers. Então transferi arquivos aqui uma latência de 117 milissegundos, arquivos de 1 mega, 10 mega e 100 mega. Percebam que quando o arquivo é pequeno, o TCP não consegue aumentar o tamanho da janela. Então ele acaba terminando o arquivo antes que ele consiga aumentar a taxa. Então, eu tive aqui teste de 1 mega, 10 mega e 100 mega. Fiz outro teste, né, dos Estados Unidos para Maceió, para o data center da Velo, com arquivos de 1 mega, 2 mega, ou 10 mega e 100 mega, e de São Paulo para Maceió. E aí foi esse o resultado que eu tive. Percebam que os arquivos pequenos, eles não conseguem desenvolver taxas grandes. Já os arquivos maiores, né, e com latências menores, eu consegui taxas maiores. Ou seja, quanto menor a latência, maior vai ser a taxa que eu vou conseguir. Porque a latência acaba limitando, já que é preciso que haja uma confirmação do recebimento. E aí, para não ter que fazer um teste como esse o tempo todo, ninguém tem tempo de estar fazendo um teste, a gente tem um processo automatizado, onde o teste roda, acaba o teste, roda novamente, e ele guarda esses dados para a gente e faz gráficos. Então, eu consigo monitorar, né, a qualidade dos links da gente o tempo todo. Então, peguei dois exemplos, onde eu tive uma falha, nesse caso aqui foi uma falha no X São Paulo, onde houve uma perda de pacotes aí durante algumas horas, e percebam que as taxas, elas caíram exponencialmente. No momento que começou a haver perda de pacote, aconteceu tudo aquilo que eu descrevi anteriormente, e as taxas começam a cair. Então, altas perdas, baixas taxas. E aqui houve uma outra situação, em que houve uma queda na minha capacidade para São Paulo, acaba eu convergindo o BGP para uma outra rota, e aí eu tive um aumento da latência. E também um pouco de perdas de pacotes, mas vejam que o impacto na taxa também foi grande. Então, perdas de pacote não são o único fator que vai fazer a taxa diminuir. Se eu tenho um aumento de latência ou aumento de jitter em alguma interface que está topando no operador, eu também vou ter problemas de performance. Então, para finalizar a apresentação, né, algumas recomendações. Procurem ter a menor quantidade possível de pacotes. Não quero discutir, não quero debater qual é o tamanho que você vai utilizar, mas a minha recomendação é que você suporte em todos. E deixe que o teu cliente use. Se o teu cliente quiser aumentar o MTU até 1.500, ou se ele quiser diminuir para 100, que o cliente faça. Mas que você suporte isso. Que o seu cliente tenha a liberdade de ajustar o tamanho que ele quiser. Monitoramento proativo de bit erro de interface, conexões TCP através de wget, através de IPF, né? De ping, né? Saiba quando tem perda de pacotes para você reclamar com a operadora ou tomar alguma providência, né? E uma das coisas principais, né? Menos software e mais hardware no encaminhamento de pacotes. Se você tem hardware fazendo o trabalho, sempre vai ser superior ao software fazendo o trabalho. Tá? Isso é o que eu sempre digo. Então, se você tem controle de banda, ou principalmente ACL, se você tem ACL em hardware, você tem muito menos chance dela causar problemas. Então, tenha um cuidado com o teu equipamento que roteia em software, tu está fazendo ACL lá em forward. Isso, com certeza, vai prejudicar as conexões TCP do teu cliente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela paciência.